E aí, amigos do Esporte, beleza? Eu sou o Rafael Simões e você está assistindo ao Juicy Bet. Então hoje nós vamos fazer uma entrevista com a campeã mundial de Jiu-Jitsu, Desirê Favoreto. Tudo bem, Desirê? Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, boa noite, né? Boa noite. Tudo bem? Diz pra mim, quem é a atleta Desirê? Bom, a atleta Desirê começou desde pequenininha, né? Assim, na verdade, eu sempre tive isso comigo, sempre fiz esporte a minha vida toda, mas que desenvolveu mesmo depois que eu fui mãe, depois que eu tinha mais de 30 anos já, que aí eu acho que eu incorporei realmente essa atleta e resolvi seguir o que estava dentro de mim mesmo. Com que idade você começou a treinar? Eu sempre fiz esporte, né, desde pequena. Agora, o jiu-jitsu eu comecei a treinar com 31 anos. Então, minha primeira arte marcial foi o judô, quando eu era pequena, quando eu tinha 12 anos, 13 anos. Depois, com 21 anos, eu migrei para o Muay Thai. Aí eu fiz aí uns 10 anos entre idas e vindas de Muay Thai, né, porque eu tive minha filha, parei. E depois eu migrei logo depois do Muay Thai, já migrei para o jiu-jitsu e estou há 5 anos no jiu-jitsu. E como é que o jiu-jitsu apareceu? Ele foi do nada, assim? Você deu vontade, vou treinar, ou alguém te levou pra lá? Não, na verdade eu tinha até preconceito com o jiu-jitsu, né? Meu irmão já havia me chamado pra fazer jiu-jitsu antes e eu sempre, não quero, o meu negócio é Muay Thai. Só que eu fui fazer uma luta de contato livre, que é a inicialização do MMA, né? E precisava desse conhecimento da parte de chão, que é o jiu-jitsu. E eu não tinha nenhum. Eu ganhei essa luta, mas eu ganhei com muita dificuldade. Eu percebi que se eu tivesse já o conhecimento do jiu-jitsu na minha técnica, eu ia conseguir ganhar essa luta com maior facilidade. Então, a partir desse momento, eu decidi pôr o kimono e começar a treinar o jiu-jitsu. E, Desirê, a gente sabe que o jiu-jitsu e o judô, eles são lutas que têm mais ou menos a mesma origem, né? São lutas japonesas, são lutas... acho que o judô não pode colocar como luta de submissão, mas é uma luta que tem chaves e tudo mais. Elas se encaixam? Qual é a diferença entre elas? Como é que a gente diferencia o jiu-jitsu do judô? É porque o judô é mais a parte em pé, né? No caso da luta. A luta, a maior parte do tempo, ela acontece em pé. São poucos momentos que ela vai para o solo e são movimentos que têm que ser feitos rápidos. Eu não entendo muito das regras do judô, mas eu sei que você tem um tempo de 3, 4 segundos, não lembro ao certo, para poder finalizar o oponente no solo. O jiu-jitsu não, ele acontece na maior parte do tempo no chão, então ele começa em pé, mas você pode tanto puxar na guarda, que a gente chama que a gente traz o adversário com a gente para o chão, como a gente pode quedar também usando uma técnica de judô, mas a maior parte do tempo é no chão. E aí tem chaves, tem pontuação, né? Mas a maior parte do tempo no solo mesmo. E aí, se o pessoal quiser saber como é que funciona mais o jiu-jitsu, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer um vídeo aí com a Desirê explicando aí. Respondendo as dúvidas, a gente pode fazer legal. Um vídeo explicando como é que é a luta, porque o que a gente vê é que é uma luta muito agarrada, né? Então você tem muita chave, você tem muitas mudanças, né? E aí... Eu falo que é um jogo de xadrez humano, né? Então você sempre tem que estar à frente do seu adversário, pensar. Então para toda ação tem uma reação e tem uma contra-reação. Então eu falo que a gente tem que ter uma caixinha de ferramentas com muitas ferramentas dentro para saber usá-las na hora certa, né? Assim, eu fui artista marcial durante muito tempo, hoje em dia dá pra ver que eu não treino mais. Pelo formato de kibe que eu tenho, dá pra ver que eu não treino mais. Mas eu treinei por muito tempo e a gente sabe que todo golpe tem um contragolpe. E até o próprio contragolpe tem uma forma de você evitá-lo. No jiu-jitsu é a mesma coisa? Tipo, as chaves têm uma forma de você sair e emendar em outro golpe? Eu falo que o jiu-jitsu é infinito e eu acho que é isso que deixa mais apaixonante, porque todo dia que a gente vai para uma aula a gente aprende algo diferente, de uma forma diferente, e tudo que você aprende sempre vai ter um outro golpe que vai defender ou vai contra-atacar.
infinito, assim, não tem como eu te falar, olha, tem que nem no Muay Thai, né? Uma coisa que eu diferenciei muito do Jiu-Jitsu, que me fez largar o Muay Thai pro Jiu-Jitsu, é porque jab direto, upper, cruza, chute na costela, chute na coxa, e assim, são golpes limitados, é aquilo mesmo. O Jiu-Jitsu não, é uma infinidade de opções e todo dia você tá aprimorando, então isso aí... Uma coisa que a gente conversava antes, e acho legal a gente passar para o público, que o jiu-jitsu, pelo que eu vi, não tem muitas faixas, né? Mas você fica muito tempo na mesma graduação. E você falou para mim que nas competições existem determinados golpes que não são válidos dependendo da graduação. Como é que funciona isso, mais ou menos? Então, vamos falar do jiu-jitsu na parte adulta, tá? Porque as crianças têm as faixas brancas, laranja, verde e amarela, né? Uhum. Aí quando você atinge a fase adulta, que é a partir de 18 anos, a pessoa que ingressa no jiu-jitsu a partir dos 18 anos, ela começa na faixa branca, depois ela vai para a faixa azul, depois é a faixa roxa, a marrom e a preta, né? Que são as básicas. Aí depois da preta tem as de mestre, né? Enfim. Mas no jiu-jitsu competitivo, na faixa branca, eles querem proteger um pouco o atleta. Então tem alguns movimentos que não são permitidos. Aí quando ele vai para a faixa azul, já podem ser feitos esses movimentos. Aí na azul e na roxa, os movimentos são equivalentes. Quando vai para a faixa marrom, já tem algumas chaves que já são permitidas que não eram permitidas antes. Se você chegar na faixa marrom, chave de joelho, chave de calcanhar, né? Então tem alguns outros movimentos que já podem ser, porque conforme você vai adquirindo maturidade no esporte, né, vai tendo maior conhecimento, você aprende tanto a atacar como a defender aquele movimento, então é conforme a sua graduação. E essas chaves, elas são muito perigosas para se defender? Por exemplo, uma pessoa que não tem conhecimento, por exemplo, uma chave você falou de tornozelo. A pessoa recebe uma chave dessa, ela não sabe se defender, há o risco de lesão? Sim, e é por isso que elas... grande. Aqui tem uma chave de joelho, né, que a gente chama do leg lock, que você pode estourar os ligamentos do joelho, né, então tudo tem que ser com o seu devido tempo, porque você vai aprender a atacar essa chave da forma correta e vai aprender a defender também, né, que nem uma chave que a gente chama de mão de vaca, que é uma chave, teoricamente, a princípio você acha uma chave boba, que pôr a mão para baixo aqui, né, e forçar o pulso. A gente não pode fazer isso na faixa branca. Ah, mas você... Não, porque vai machucar. A pessoa acabou de começar no jiu-jitsu, ela não sabe ainda defender aquilo, não sabe aplicar direito, então ela não é permitida na faixa branca, só a partir da faixa azul. Então conforme você vai adquirindo maturidade dentro do esporte, eles vão liberando as chaves mais perigosas. Entendi. E você compete desde o seu primeiro ano, né, de jiu-jitsu? Isso. Qual foi o seu primeiro título? Meu primeiro título foi meu primeiro campeonato, que foi o Campeonato Brasileiro. Eu sou muito competitiva, né? Sempre gostei de fazer esporte e também competi dentro do esporte. Aí eu comecei a fazer jiu-jitsu por causa das minhas lutas do Muay Thai, de contato livre. Aí surgiu a oportunidade de lutar o Campeonato Brasileiro. Aí eu falei, vou me inscrever. Aí as pessoas falaram, nossa, você já vai no Campeonato Brasileiro, primeiro campeonato, já vai assim. Eu falei, não tenho, eu vou me testar, né? Não tenho nada a perder. E foi aí meu primeiro título, o Campeonato Brasileiro na faixa branca. O que não é pouca coisa, porque eu lembro que quando eu no Taekwondo, não sei como é que tá hoje, mas antigamente, na época que eu treinava, ali nos anos 90, você não podia, faixa branca, os mestres não colocavam a gente pra competir. Uma questão de proteção, mas eu lembro que assim, era muito difícil você chegar num paulista e conseguir alguma coisa assim da primeira competição. Um brasileiro deve ser algo... Tinha muitas meninas? Não? Tinha bastante menina, assim, pra mim ganhar esse campeonato foi uma surpresa realmente, né, porque eu não esperava meu primeiro campeonato, mas assim, eu fui pra ganhar, né, então... independente do que acontecesse. E foi isso aí também que me motivou e me inspirou para continuar competindo e chegar onde eu cheguei hoje. Entendi. E quais são os seus planos, né? Eu vou fazer duas perguntas em uma. Quais são os seus planos daqui para frente? Eu sei que agora você já está na faixa marrom, né? Que já está bem, a faixa preta está batendo na porta já, né? Não, ainda não. E quais são os seus planos para esses
por esse período que tá para começar esse novo ciclo. E como que a pandemia, que começou agora no começo desse ano e está se alastrando por um bom tempo, como que a pandemia te afetou no seu planejamento para 2020 e com certeza para 2021? Então, eu vou responder as duas em uma só, né? Porque eu estava nos Estados Unidos, né? Eu fiquei 6 meses lá, treinando lá, competindo lá, e eu vim pro Brasil por um tempo. Minha filha tá aqui, minha família, e eu iria voltar para lá novamente, que era os meus planos para o futuro. Tá competindo e treinando nos Estados Unidos e também trabalhando na área de jiu-jitsu, né? Que lá eu dava aula para as crianças, aula de jiu-jitsu para as crianças. E aí com a pandemia, infelizmente, eu não consegui voltar, né? Eu tive que ficar aqui. Tô tentando me manter condicionada, me manter ativa na medida do possível, mas aí com isso tudo que está acontecendo, a gente é difícil, né? Porque a gente não tem data de nada, quando que vai voltar, quando vai poder fazer as coisas. Eu até tive uma proposta de fazer uma luta agora nos Estados Unidos, aí veio, além da pandemia, o Trump bloqueou a entrada de brasileiros nos Estados Unidos, então não, mesmo que eu quisesse, eu não posso voltar para lá. Então agora eu tô esperando, aí eu tô tentando não criar muitas expectativas, não planejar muitas coisas, mas o meu intuito mesmo é voltar pra lá e continuar o que eu vinha fazendo já antes. Então é isso, Desirê. Obrigado pela essa entrevista. Mas pessoal, você acha que acabou por aqui? Não acabou não. A gente ainda vai continuar um outro papo que a gente vai colocar nos próximos dias aí, vai entrar. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, seu comentário também, pra gente saber o que vocês estão achando do nosso trabalho. Desirê, diz aí suas redes sociais, pro pessoal te seguir, você tem alguma? Tenho sim, o pessoal me segue lá no Instagram, Desirê Favoreto, tá? Então lá tem lá minha vida toda, minha história todinho lá de atleta do jiu-jitsu. Espero que vocês gostem. Então é isso, pessoal. Um forte abraço pra vocês e até mais. Hoje nós vamos fazer uma entrevista com alguém muito bacana. Se apresente, por favor. Oi, boa tarde. Sou Desirê Favoreto. Posso parar? É porque não vai ser mais alto. Então, eu vi que ele tá gritando. Aí eu não tô gritando, eu tô impondo a voz, é diferente. Ele fala alto pra caralho, ele fala gritando. Aí será que eu tenho que gritar também? Não, você tem que falar um pouco mais alto. É só impor a voz. Eu não grito, não tô gritando. Não, é que pra mim...